Então vamos lá. Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando. Por enquanto eu só estou vendo a tela da reforma administrativa. Eu não sei se eu estou aparecendo aí na tela, mas. Fábio, deve ser porque o Diego está compartilhando a tela. Ah, tá. Tá tudo bem, tá tranquilo. Então, recapitulando, boa noite a todos e todas, né? Essa é uma reunião com a comunidade do Cefet, em especial com os nossos filiados ao Cefet, mas que estaremos posteriormente divulgando para poder dialogar com o conjunto da nossa base e mais que o conjunto da base do Cefet, com os servidores públicos federais, estaduais, municipais que quiserem utilizar esse material como recurso para formação sobre o que é a PEC 38, as ameaças da reforma administrativa, suas contradições, e como um elemento que prepare o conjunto dos servidores públicos para a jornada de lutas e enfrentamento contra mais um ataque aos serviços públicos nesse país e que, além dos serviços públicos, ataca o direito do conjunto da classe trabalhadora a ter serviços públicos de qualidade, democráticos, e que possam cumprir o seu papel social. Eu me chamo Fábio Bezerra, estou como presidente do Sindicefet Minas, na gestão 2024-2026, e atendendo a uma solicitação da nossa base, estamos aqui tendo, né, esta noite, hoje, quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025, estamos aqui realizando essa reunião virtual com um convidado especial, que é um diretor do Sindicato Nacional, o professor Diego, da Universidade Federal da Bahia. Naturalmente, ele posteriormente vai se apresentar melhor, né, sobre as suas atividades na UFBA, e também, ou na UFBA, como alguns assim o chamam, e também as suas funções na diretoria do Sindicato Nacional. Professor Diego, que nos foi indicado pela Regional Leste para atender essa demanda, que, como eu disse anteriormente, é uma demanda que veio da nossa base de filiados, para tratar sobre a PEC 38, ou sobre o projeto de emenda constitucional que versa sobre a reforma administrativa, que está em curso na Câmara dos Deputados. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do professor Diego, a todos que estão nos acompanhando aqui nesse evento, e espero muito sinceramente que essa reunião de hoje, né, esse diálogo, essa palestra, que pode também propiciar um debate, possa fortalecer não apenas a nossa formação, a nossa conscientização sobre o sentido da PEC 38, mas também a nossa unidade de ação na luta contra mais um ataque ao conjunto do funcionalismo público nesse país e ao conjunto da classe trabalhadora, que é a que mais necessita dos serviços públicos de qualidade. Então, boa noite, Diego. Espero que esteja tudo bem, Diego. Você nos escuta bem? Sim, sim, escuto, Fábio. Tá funcionando aqui também áudio, vídeo. Ótimo. Como eu disse anteriormente, a gente pretende utilizar esse material como material de formação, de mobilização, divulgação sobre as nossas lutas, né? Sobre também as lutas não só do Sincefet, mas do ANDE, Sindicato Nacional, que é o nosso sindicato, FONASEF, e como existem algumas normativas sobre divulgação de direito de imagem, peço que o professor Diego nos autorize aí a poder utilizar esse material a posteriori, né, para essas divulgações e para esses sentidos que eu apresentei. Tudo bem, Diego? Perfeitamente. Muito bem. Perfeitamente. Então, fique à vontade, companheiro, para dissertar sobre a sua apresentação em relação à PEC 38. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, muito boa noite a todas as pessoas que nos acompanham, todas aquelas que nos acompanharão a posteriori. Agradecer imensamente aqui ao convite do Sindicefet Minas, na pessoa do professor Fábio, que entrou em contato. É sempre uma satisfação muito grande
para a direção nacional do Antissindicato Nacional, poder estar fazendo esse trabalho de dialogar com as nossas seções sindicais, né, reforçar esse caráter de unicidade que o nosso sindicato tem. Então, é sempre muito importante esse trabalho de interlocução com as seções sindicais. Por isso, agradeço aqui o simpático convite. Como o Fábio já me pré-apresentou, né, eu sou o professor Diego Marques, segundo tesoureiro do Antissindicato Nacional, encarregado de imprensa e divulgação também do nosso Sindicato Nacional, dou aula de antropologia na Universidade Federal da Bahia. E estou aqui hoje, então, para que a gente tenha um pouco essa conversa sobre esse brutal ataque que está pesando agora sobre servidoras e servidores públicos, mas como o Fábio bem disse na introdução, sobre o conjunto da população brasileira que é usuária de serviços públicos, porque mais do que por simplesmente o direito das servidoras e servidores públicos, o que está em causa nesse momento, no debate, no curso do debate da PEC 38, é justamente a qualidade, né, e a universalidade dos serviços públicos prestados à nossa população. Então, eu vou tentar partir aqui dessa abordagem, né, que trata a atual proposta de reforma administrativa como um projeto de ataque estrutural aos serviços públicos, não apenas os servidores, dentro dessa perspectiva que nós comentávamos, então, nessa introdução. E acho que é sempre muito importante que a gente comece por tentar contextualizar esse processo, né, da reforma administrativa, porque, obviamente, esse não é um processo extemporâneo, ele não aparece do nada, né? Nesse ano de 2025, nós completamos 30 anos de um conjunto de ataques sucessivos que pode ser demarcado como tendo seu ponto inicial de inflexão no chamado Programa de Reestruturação do Estado, lá no começo do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, 1995. Esse programa de reestruturação do Estado, também conhecido como o Plano Bresser, né? Que durante muito tempo teve algumas de suas medidas centrais suspensas, sem efeito, até que o Supremo Tribunal Federal formalizou o entendimento de que as características contidas lá em 1995 no Plano Bresser eram legais à luz, né, da Constituição brasileira, e tornou efetivo, então, aquele programa. A partir daquele momento se inicia um ciclo de reformas gerenciais do serviço público no Brasil, né? Que introduz pela primeira vez essa noção de que o serviço público deve ter como princípio, antes de tudo, uma ideia de eficiência que é de caráter gerencial. Nós vamos ter oportunidade de discutir um pouco melhor isso à frente aqui nessa apresentação, mas esse também é um período caracterizado por uma primeira onda de privatizações e terceirizações que efetivamente não só reduz o serviço público, produz uma retração dos serviços compreendidos como público, de interesse público, né, de caráter efetivamente público, e uma primeira onda, consequentemente, de precarização desses serviços públicos. Eu gosto sempre de começar por esse marco, porque, com todos os limites e contradições que a Constituição Brasileira de 1988 tem, ela foi o produto de um conjunto de lutas sociais que marcaram a reabertura política do Brasil, e que consignaram, não é, essa ideia de que a democracia não se realiza pura e simplesmente na formalidade do exercício do voto, de que a democracia ela deve ser consubstanciada no conjunto de direitos. E é por isso que a nossa Constituição ela consigna o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao meio ambiente, o direito à previdência e seguridade social. O movimento, não é, das lutas sociais desde 1988 tem sido de tornar efetiva essa concepção que está contida dentro da Constituição de 88 e tornar efetivamente os serviços públicos universais no Brasil. Paradoxalmente, no entanto, a partir de meados dos anos 90, no contexto, né, digamos assim, da implementação de políticas de teor neoliberal no Brasil, nós tivemos então uma luta cruenta pela qual, sobretudo, à medida em que os direitos se universalizam, nós temos uma precarização, uma retração orçamentária, não é, que mina, digamos assim, estruturalmente essas políticas pelas bases. É assim, por exemplo, que se deu com o SUS. Né? O SUS, instituído lá a partir da Constituição de 1988, representou efetivamente uma universalização dos serviços de saúde no Brasil, que é tipo patrimônio da classe trabalhadora brasileira, da população mais pobre do Brasil. Só que, ao mesmo tempo, ao longo de todos os anos
90, 2000, o que nós tivemos? Nós tivemos uma onda de regulamentações, normas infraconstitucionais, que foram de algum realizadas no SUS, que é o controle dos serviços por execução indireta, que é tipo a administração dos serviços por meio de organizações sociais, as chamadas OS, que é tipo a generalização da terceirização no âmbito do Sistema Único de Saúde, que acaba representando um importante dreno dos recursos orçamentários destinados à saúde, que assim se a rigor eles já seriam, apesar das garantias constitucionais, não é? De um patamar mínimo de investimentos, aquilo que a gente chama de receita vinculada, não é? Mas essa situação toda de precarização na ponta do serviço, ela é um resultado dessa contradição fundamental. Com o ensino superior, não é? Com o ensino técnico, profissional, tecnológico, deu-se basicamente a mesma coisa, né? À medida em que nós temos uma expansão do serviço, sobretudo a partir da década de 2000, nós vamos passar a conviver na década seguinte com uma crise de financiamento que agora já está completando mais de 10 anos e que tem tornado inviáveis as condições de efetivação da universalidade desse direito. Então, eu acho muito importante sempre começar por esse marco, porque o contexto atual da reforma administrativa, ele é parte desse grande ciclo de implementação de medidas neoliberais de retração dos serviços públicos, não é? E de enfraquecimento estrutural e institucional da maneira como esses serviços efetivamente são oferecidos à população, aqui com um aspecto particularmente grave de depreciação também dos direitos consignados a servidores e servidoras públicas, né? Essas reformas, então, como eu dizia, iniciadas em 95, elas seguiram ao longo da década de 2000, né? 2010, elas podem ser vistas, por exemplo, nas reformas previdenciárias de 2003, de 2019, que descaracterizaram a isonomia entre os servidores públicos, embora a Constituição diga que é necessário ter isonomia entre todos os servidores, né? Hoje já não existe mais isonomia entre servidores da ativa e aposentados, e nem existe isonomia efetiva entre servidores da ativa, porque nós temos no serviço público hoje, tanto na escala federal quanto estadual, municipal, diferentes regimes previdenciários, o que já implica uma quebra desse princípio constitucional da isonomia, né? E que representou também um fatiamento das categorias que gera desafios suplementares, digamos assim, inclusive na produção de uma unidade necessária às lutas contra essa depreciação de direitos. Nós podemos mencionar também aí a lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos, né, a PEC do fim do mundo, o novo arcabouço fiscal e todos esses mecanismos de travamento do orçamento público brasileiro que acabam travando, tipo, recomposição salarial, inviabilizando concursos, asfixiando o serviço público do ponto de vista orçamentário, como parte desse grande complexo de medidas que nos leva ao contexto presente da PEC 38. Um ataque especial foi a PEC 32, não é? Apresentada aí no contexto do governo Bolsonaro. Na PEC 32, nós já tínhamos alguns elementos centrais que vão aparecer agora novamente na PEC 38. Sobretudo um ataque ao artigo 37, ao artigo 41 e ao artigo 165 da Constituição Federal. Né? O que esses artigos eles instituem? Bom, o artigo 37, o artigo 41 e o artigo 165, combinadamente, eles instituem essa noção de que o serviço público tem uma natureza fundamentalmente de Estado e não de governo, mesmo para aquelas categorias que não são típicas de Estado, que o serviço público se baseia em determinados princípios, né, de publicidade, de legalidade, etc., que o acesso ao serviço público deve ser feito mediante concurso público de provas e títulos, e que os servidores e servidoras públicas têm garantias, dentre elas, notadamente, né, a mais importante, eu diria, a garantia de estabilidade funcional, que só pode ser rompida mediante um processo administrativo e disciplinar, embora a Constituição já preveja a ideia de que os servidores devem ser submetidos permanentemente à avaliação por pares, né, quanto à qualidade do serviço público, e efetivamente os servidores já são avaliados do ponto de vista da qualidade do seu trabalho, né? A PEC 32 já continha elementos que mudavam fundamentalmente esses artigos, né?
ela já previa uma regulamentação do artigo 41, no que se refere ao princípio da estabilidade de servidores e servidores públicos. Ela já propunha algumas modificações no artigo 37, sobretudo no sentido de enfraquecer esse instituto, que é o Instituto dos Regimes Estatutários, né? No caso do Executivo Federal, o regime jurídico único, que todos nós conhecemos, a Lei 8.112 de 90. Então, a PEC 32 ela já continha algum desses elementos e já prenunciava uma outra característica muito importante da atual PEC 38, que é essa tendência a uma centralização administrativa com efeitos substanciais sobre a autonomia federativa de estados e municípios. Então, vários desses elementos, como nós vamos ver aqui, eles reaparecem agora na PEC 38, reapresentados. Aliás, um aspecto muito importante de comentar é que hoje, dia 12 de novembro, quando estamos tendo essa conversa, circula no Congresso Nacional uma possibilidade que é tangível, que é bastante plausível, de que a PEC 38, justamente porque ela tem, nesse momento, muita resistência junto à sociedade e há alguma dificuldade política por parte de seus propositores de conformar a maioria necessária para aprovar em primeiro turno na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda constitucional. Então, há uma tendência de que o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, tente uma manobra que é a pensar a PEC 38 ou a PEC 32. A PEC 32 nunca chegou a ser rejeitada, ela pura e simplesmente foi arquivada. A sua tramitação decorreu na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Serviços Públicos, e ela só não chegou a ser votada em plenário. Então, a rigor, a tramitação dela ainda é válida. E aí existe essa tendência, essa possibilidade aventada pelo próprio deputado Pedro Paulo, que nós vamos ver aqui logo na sequência, que tem um papel muito importante em toda essa história. O deputado Pedro Paulo aventou publicamente essa semana essa possibilidade de que o presidente Hugo Mota apense a PEC 38 ou a PEC 32, o que permitiria que a PEC 38 fosse votada diretamente em plenário, como uma amálgama dos dois textos, da PEC 32 e da PEC 38, o que, embora assim, por nossa total e amplíssima rejeição, mas faz sentido do ponto de vista do processo legislativo lá, segundo o que eles compreendem, essa manobra é uma manobra que é plausível porque os princípios dos dois textos são, no fim das contas, consonantes, seria um duríssimo ataque, inclusive, ao devido processo democrático, à discussão pública dos textos, mas essa possibilidade, como eu disse, ela é bastante tangível nesse momento, certo? Essa PEC 38, que está agora, tramitando na Câmara dos Deputados, ela é fruto de um grupo de trabalho instituído na Câmara dos Deputados em junho desse ano. Esse grupo de trabalho, eu acho que ele é parte importante dessa contextualização preliminar. Por quê? Porque ele nos ajuda, falar sobre esse grupo de trabalho, nos ajuda a entender a natureza desse ataque, a natureza desse texto, certo? Esse grupo de trabalho, na verdade, ele foi um engodo. Durante os meses em que ele funcionou entre junho e o final de setembro, começo de outubro, na verdade até o começo de outubro, mas ao longo desses meses em que esse grupo de trabalho se funcionou, ele realizou apenas 7 reuniões e 2 audiências públicas, ouviu uma quantidade limitada de convidados, privilegiou sobretudo órgãos governamentais, praticamente não ouviu nenhuma categoria. As únicas categorias que foram minimamente ouvidas foram 7 entidades das chamadas carreiras típicas de Estado, que foram convidadas para essas audiências públicas, não é? No dia 2 de outubro, esse grupo de trabalho apresentou milagrosamente, porque imaginem, um grupo de trabalho que funcionou durante uns poucos meses, com 7 reuniões, apresentou, de repente, milagrosamente, 500 páginas de relatório e 3 medidas legislativas. Uma que já está em tramitação, a PEC 38, que é essa proposta de emenda constitucional da reforma administrativa, um projeto de lei complementar, um PLP, e um projeto de lei ordinária. Cada um deles tem um nome pomposo, como nós vamos ver aqui na sequência. Obviamente, esse grupo de trabalho não produziu essa quantidade gigantesca de documentos, dada a sua dinâmica de trabalho. Nós tivemos pelo menos na verdade, duas organizações não governamentais que tiveram um papel decisivo, de protagonismo nesse GT. Uma, o movimento Pessoas à Frente, a outra, o República.org. Essas duas organizações não governamentais,
na verdade, são uma mistura de think tank com lobismo puro e simples do mercado financeiro, e já, basicamente, algumas das ideias, dos princípios que estão lá nesse texto legislativo proposto pelo GT da Reforma. Então, embora o GT, que foi coordenado pelo deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, e relatado pelo deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, tenha apresentado essa massa de documentação, a realidade é que boa parte do texto foi construído previamente, sobretudo por essas organizações não governamentais e esses lobistas ligados ao mercado financeiro, que têm interesses muito diretos e nítidos em relação a várias das medidas que estão propostas aí nesse texto da PEC. Então, vamos passar diretamente a tentar fazer uma dissecação dessa PEC, né? Essa PEC da reforma administrativa, por hora chamada PEC 38, né? Ela tem como princípio geral, certo? Uma concepção gerencialista do Estado brasileiro, e ela se propõe, segundo essa visão, a instituir, não é, os pilares constitucionais daquilo que eles chamam de gestão por resultados. Nós vamos ver aqui o que significa essa gestão por resultados, e eu poderia dizer assim, preliminarmente, que por gestão por resultados entende-se todo um sistema que baseia a administração pública em acordos de gestão, fixação de metas gerenciais, análise de desempenho com efeitos sobre salários e carreiras, como nós vamos ver, certo? E fixação de limites orçamentários condicionados a essa análise de desempenho, tanto individual de servidoras e servidores, quanto de órgãos da administração pública. E supõe que isso deva ser arranjado num sistema. Aí depois eu vou falar um pouquinho no final sobre o que são esse PLP e esse projeto de lei ordinário, né? Mas que isso possa ser arranjado num sistema nacional com aplicabilidade a estados e municípios, certo? Um primeiro elemento muito importante, tá certo, dessa PEC da reforma administrativa, é que ela dá força de dispositivo constitucional, de princípio constitucional, a características que estão contidas no novo arcabouço fiscal e que seriam, por esse instrumento, tá certo, tornadas perenes em relação a um aspecto central, que é a remuneração de servidores e servidores públicos, certo? O novo arcabouço fiscal é uma medida macroeconômica de gestão, não é, de governança, cuja durabilidade é limitada, certo? Em 2027 ele terá de ser substituído por um outro arcabouço ou por qualquer coisa, esperemos que por nada, né? Nossa luta é que por nada. Mas, enfim, o que essa PEC faz é constitucionalizar uma lógica que está presente lá no arcabouço fiscal para todos os investimentos estatais, como um princípio aplicável de maneira perene à remuneração de servidores e servidoras públicos, certo? Então, por esse modelo, todos os entes da federação, isto é, União, estados, municípios e Distrito Federal, teriam as despesas com o pessoal, o grupo de natureza de despesa na fixação dos seus orçamentos, que corresponde à folha de pessoal, seria sempre condicionado a um modelo, a um regramento fixo, né? Um regramento estável, que consistiria basicamente no seguinte: se o governo arrecada menos do que a inflação anual, a evolução das despesas de pessoal fica condicionada ao limite inflacionário. Então, vamos supor aqui, para tornar mais tangível, né? Então, digamos que esse ano a previsão da inflação é 4,5%. Digamos que o governo arrecadou esse ano 3% a mais do que no ano passado, certo? Em relação a todos os impostos que o governo recolheu ano passado, esse ano o governo recolheu 3% a mais, certo? A diferença entre 3%, que é a evolução da receita, e 4,5%, que é a evolução da inflação, é 1,5%. Como nesse caso a evolução da inflação é maior do que a evolução da receita, o governo poderia aumentar as despesas com o pessoal né, até o limite da diferença do limite, né, do limite inflacionário, ou seja, o governo poderia dar 1,5% de aumento da massa salarial para todo o conjunto do funcionalismo. Isso o governo federal, no caso da União, estados e municípios idem, certo? Na alternativa do governo, da evolução da receita do governo ser maior do que a evolução inflacionária, aí aplicar-se-iam duas regras distintas, certo?
Então, num cenário, novamente, que a inflação é 4,5%, mas que o governo arrecadou esse ano 5%, certo? O governo arrecadou 5% a mais do que arrecadou no ano passado, então aí né, a regra seria aplicada de uma maneira distinta. Se o governo tiver déficit orçamentário, isso é, se o conjunto primário de despesas for maior do que o conjunto primário de receitas, tá certo? Então, a folha de pessoal só poderia crescer, tá certo? Até o limite da inflação mais 50% do crescimento real de receita. Então, ó, o crescimento real de receita é 5%, 50%, 2,5%, certo? A diferença entre a inflação 4,5 e 5, que é o crescimento da receita, é 1,5. Então, 2,5 mais 1,5. Nesse caso, o governo poderia dar 4% de aumento da folha salarial como um todo, certo? No caso do governo ter superávit, no caso do governo estar arrecadando mais, né, ter uma arrecadação primária maior do que a despesa primária, aí, como a receita está maior do que a inflação, o governo poderia dar 70% do crescimento real da receita. Então, sendo a receita né, o aumento da receita de 5%, o governo poderia dar aí 4,25% de aumento da massa salarial. Essas projeções que eu estou fazendo aqui, elas mostram o seguinte, certo? Todas as categorias do serviço público na União, nos estados e municípios que tiverem uma situação, digamos assim, durável de retração da sua massa salarial, ou seja, que tiverem perdas acumuladas, caso essa PEC seja aprovada, estarão condenadas basicamente a uma situação de congelamento salarial e de tendência à compressão, a achatamento de massa salarial, certo? Imagine o seguinte, ó, no caso do Executivo Federal, né? Vamos tomar a nossa categoria, o Magistério Superior e a EBTT. No ano passado, no ano de 2024, nós fizemos uma greve, certo? Nessa greve, a gente, né, demonstrava que a perda acumulada desde o último acordo que a categoria do Magistério Superior e da BTT tinha acumulado era de cerca de 32%. Considerada a reposição que havia sido dada no primeiro ano do atual governo, de 9%, nós começamos a trabalhar durante a greve uma ideia, certo? Uma ideia de que nós teríamos aí em torno de 19, 20% de decréscimo, de depreciação salarial, certo? Conseguimos negociar um acordo que, no seu total, bate no reajuste linear 12,8%. Esse acordo é impossível, tipo, caso a PEC 38 seja aprovada, porque jamais o governo poderia comprometer, caso essa PEC 38 fosse aprovada, né? Jamais o governo poderia comprometer uma fatia tão grande de evolução de massa salarial para uma categoria tão numerosa quanto 12,8%, mesmo que em duas parcelas. Porque é praticamente impossível, se a gente for olhar para todos os indicadores econômicos brasileiros hoje, que essa relação entre evolução de receita, evolução inflacionária, déficit e superávit, no nível da administração pública, tá certo? Atinja níveis, né? Vamos dizer assim, se a gente pegar a regra mais permissiva dessa estrutura, essa daí, em que o governo está arrecadando mais do que o limite inflacionário e ele tem superávit primário. O máximo que o governo consegue aqui é dar 70% do crescimento real de receita. O crescimento real de receita no Brasil, ele nunca ultrapassa 5, 6%. Se o governo não pode dar tipo mais do que 70% de 5%, não tem acordo possível em duas parcelas que vai dar 12%. E olha que a gente, no fim das contas, fez um acordo que não atingiu toda a depreciação salarial que a gente tinha. Percebe? Então, rigorosamente, essa PEC ela vai institucionalizar uma situação de congelamento salarial e de forte retração tendencial das massas salariais de servidores públicos em todos os entes federados. É disso que a gente está falando concretamente. E tem uma razão para isso, tem um fundamento para isso, que nós vamos ver logo aqui na sequência, certo? A PEC ela também tende a vedar direitos históricos dos servidores, né? Como licenças, anuênios adquiridos, né? Impor limites muito restritivos para os adicionais de salubridade, periculosidade. Então, é uma PEC que, na verdade, ela faz pouco para atingir o topo,
Quer dizer, ela, quando a gente pensa que ela é aplicável a todos os entes federados, União, estados e municípios, e a todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, teoricamente essas regras deveriam valer globalmente. Mas a própria PEC institui dispositivos que, no fim das contas, vão livrar a cara de uma certa casta gerencial, sobretudo no judiciário, certo? Então, ela faz muito pouco para atacar os privilégios onde eles efetivamente estão concentrados nessa parcela muito pequena de 0,3% do funcionalismo público brasileiro, e, no entanto, ela generaliza esses cortes de direitos históricos e essa situação de retração de massa salarial e compressão de carreiras. Né? Em termos gerais, é disso que se trata. Tá? Ok, peraí. Isso. Então, por que é necessária essa situação de quase congelamento salarial e de forte retração das massas salariais que essa PEC institui? Porque uma das coisas que a PEC pretende fazer, na prática, é separar o serviço público com suas características atuais daquilo que eles pensam que seja o modelo ideal no qual o serviço público brasileiro deveria ser convertido. Como, no fim das contas, a posteriori, o artigo 37 da Constituição vai ser fundamentalmente atacado e modificado no texto dessa PEC, de modo a estabelecer um modelo de contratação diferencial em relação aos regimes estatutários, né? E prevendo, portanto, a existência de um marco legal para o que seriam esses modelos diferenciais de contratação. O artigo 37 ele diz nitidamente, certo, que o ingresso no serviço público é com concurso público, salvo o especial interesse da administração. O especial interesse da administração hoje está regulamentado lá pelo Programa de Reordenamento do Estado Brasileiro, o Plano Bresser de 95. É isso que permite, por exemplo, contratações temporárias. Só que a Constituição ainda declara que o modelo preferencial de contratação é o concurso público, não é? A excepcionalidade declarada dos modelos diferenciais de contratação cairia com essa PEC 38. E ao cair, tipo, a excepcionalidade dos modelos diferenciais de contratação, você teria uma porta aberta para aquilo que, por meio de um marco legal da administração pública, né? E o marco legal da administração pública é justamente o título pomposo que eles deram ao projeto de lei ordinária que eles apresentaram naquele GT da reforma. Esse projeto de lei ordinária ele só não está em tramitação porque ele é inconstitucional à luz dos marcos constitucionais hoje vigentes. Então, primeiro, eles precisam aprovar essa PEC 38 para que o projeto de lei complementar, que eles chamam de projeto de lei da responsabilidade por resultados na administração pública, e o projeto de lei ordinária, que é o marco legal da administração pública, possam ser votados, né? Eles só são plausíveis, só são possíveis se fizerem as alterações constitucionais que estão contidas nessa PEC. Mas então a ideia é que, alterando o artigo 37 da Constituição e removendo essa ideia da excepcionalidade dos marcos diferenciais de contratação do serviço público, se possa, por meio desse marco legal, instituir aquilo que efetivamente eles pensam que a administração pública deva ser, que é um conjunto de execuções indiretas. Execução indireta é um nome pomposo, é um nome, né, pernóstico, no fim das contas, para terceirização, né? Execução indireta nada mais é do que, né, um eufemismo aí para terceirização. No fundo, eles acham que o serviço público deve ser diminuto, concentrado numa casta gestora, profundamente ligada à governação e não ao Estado, tá certo? Que controle os acordos de gestão por resultado junto a contratados terceirizados. Esse é o modelo que eles querem, muito nitidamente. É para isso que precisam alterar o artigo 37. Só que, ao mesmo tempo, eles têm de lidar com o serviço público que ainda existe, que não vai desaparecer do dia para a noite. Então, para lidar com o serviço público com as características que ele tem hoje, no sentido de produzir essa generalização das execuções indiretas, o que você precisa fazer? Um processo de depreciação completo das categorias. Você precisa tornar as categorias inviáveis. Eu tenho gostado de usar o exemplo do INAMPS, do antigo INAMPS, né? Na medida em que o antigo INAMPS perdeu, digamos assim, sua efetiva função com o rearranjo que levou ao aparecimento da atual Previdência Social em separado do Sistema Único de Saúde, aquela empresa pública que poderia ter sido convertida em outra coisa, que poderia ter sido absorvida pela nova Previdência Social, ou que poderia ser tipo o elo de ligação entre o sistema de saúde e o sistema de seguridade social, ela foi, né, extinta. Mas o processo de extinção do INAMPS
ele veio acompanhado de uma depreciação tão gigantesca das categorias que lá ainda trabalhavam, que no fim das contas não teve mais entrada, não teve mais concurso público, não teve mais demanda. Então as pessoas foram, né, naquele esquema, o último que sair apague a luz. No fim das contas, o que eles querem fazer com o serviço público, com as características que ele tem hoje, é uma coisa um pouco o último que sair apague a luz, né? Então você precisa dessa retração de massa salarial para quê? Para tornar viável uma coisa que a PEC também institui, que é um parâmetro único para carreiras e remunerações. Não é? A PEC institui um modelo de carreira única por poder e ente federado, com no mínimo 20 níveis, né? E com no mínimo um interstício anual. Então, vou tentar tipo, traduzir um pouco aí essa proposta. A ideia seria o seguinte: olha, a União só teria três carreiras, certo? A União só teria três carreiras. Uma carreira do Executivo Federal, uma carreira do Legislativo Federal e uma carreira do Judiciário Federal. Toda a diferenciação entre servidores não importa, certo? No Executivo Federal, então, assim, ó, não teria mais uma carreira de técnico administrativo e educação, uma carreira do magistério superior ou EBTT. A princípio, como nós defendemos carreira única, né? Mas nós defendemos carreira única para uma atividade única, que é a docência. Nós não defendemos carreira única para que o cara que trabalha no IBGE, o cara que trabalha na FUNAI, o cara que trabalha no Ministério do Desenvolvimento, né, do Ministério das Cidades, do Ministério do Meio Ambiente e o professor universitário, a professora universitária, tenham todos a mesma carreira, que são todos funcionários do Executivo Federal. Mas a ideia é isso. A ideia é que teria uma carreira por poder e por ente federado. Então, cada ente federado teria três carreiras. E todas essas carreironas, certo? Elas seriam constituídas de 20 níveis com interstício anual. Ora, hoje, por exemplo, né, a nossa carreira né, do Magistério Superior ou da BTT tem uma quantidade muito menor de níveis. Então, se essa PEC for aprovada, todos nós precisaremos ser reenquadrados. Como a maioria de nós tem uma massa salarial, tipo, né, que não seria tipo a massa salarial básica, tipo dessa tabela de 20 níveis, uma medida em que, sendo todos reenquadrados, todos nós estaríamos aí do meio para cima dessa tabela de carreira, certo? Então, para o nosso salário bater no meio para cima da carreira, o salário dos níveis iniciais, considerando que os salários iniciais, segundo a proposta da PEC, eles têm que equivaler, no máximo, a um valor menor do que 50% do salário do topo da carreira. Então, você tem que pegar o salário do professor titular, por exemplo, certo? O salário do professor titular, ele não vai bater no topo dessa carreira de 20 níveis do Executivo Federal, porque senão não dá para enfiar lá no topo do Executivo Federal quem hoje está no topo das remunerações do Executivo Federal, certo? Não dá para colocar o cara do IPEA lá em cima no nível, o cara que está no último nível da carreira do IPEA, lá em cima no nível 20, tá certo? Se o professor titular estiver lá em cima no nível 20. Então, o professor titular da universidade vai ficar ali no nível, digamos, 14, certo? É uma engenharia complexíssima que essa PEC demandaria caso ela fosse aprovada com essas características. Então, o professor titular ficaria ali no nível 14, certo? O nível 16, digamos aí, estou chutando, certo? O salário do topo da carreira, de uma carreira de Estado, como o IPEA ou o auditor fiscal, ficaria lá no nível 20. O cara que vai entrar tem que ganhar menos da metade do topo dessa carreira de 20 níveis, o que vai dar bem menos do que o nível inicial com dedicação exclusiva 40 horas do Magistério Superior ou EBTT hoje, por exemplo. Então, o que você vai ter, tipo, é uma transformação da nossa carreira em algo que é, assim, desgraçadamente não atrativo, certo? É uma compressão de massa salarial, sobretudo nos níveis iniciais, que é muito não atrativa. Mas ela só é possível se você comprimir também o meio, para caber todo mundo numa tabela única. Por isso que você precisa de um mecanismo fiscalista, não é, de congelamento salarial, certo? Uma outra evidência que nós temos aí proposta nessa PEC 38, de que a tendência, né, de que aquilo que se postula, aquilo que se deseja de fato, é uma transformação estrutural de como o serviço público está organizado hoje no Brasil, a execução indireta das terceirizações, e aí é fácil entender por que o mercado financeiro tem tanto interesse nisso, né? A minha internet deu uma desestabilizada. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente?
Eu Tá, estou ouvindo ele perfeitamente. Tem dá umas hora, tem hora travadas que de vez em quando, tem hora que mas funciona. dá umas paradinhas, mas não interrompe sua fala. Você É continua de onde você isso. parou. Tá, obrigado. É só porque eu recebi uma mensagem aqui de instabilidade, aí só para conferir. Mas então, Mas tá tranquilo. beleza. Uma outra evidência, então, de que eles querem essa alteração estrutural de modelo na administração pública é que, né, a PEC propõe, por exemplo, a criação de um cargo de provimento estatal com temporalidade limitada, né? Que seria, nas palavras do Pedro Paulo, uma coisa que assim, é um oxímoro, né? Uma coisa que não existe, que é uma estabilidade com tempo limitado, uma estabilidade precária, uma estabilidade por até 10 anos. Essa ideia de que a administração pública poderia contratar, tipo, profissionais para determinados cargos que a própria administração previsse que se extinguirão em 10 anos quando as funções associadas àquele cargo tiverem sido completas, digamos assim, como tarefas, né, como resultados da administração pública. Na prática, isso é um absurdo, porque isso significa dizer que, tipo, haverá, sim, servidores sem estabilidade, certo? Se isso for aprovado, né? Depois, um outro virulento ataque que está contido nessa PEC diz respeito ao pouquinho de isonomia que ainda sobrou entre os servidores da ativa, né? Porque a PEC propõe, como parte desse modelo de gestão por resultados, a instituição do chamado bônus de desempenho. E impõe critérios diferenciados na avaliação de desempenho para um conjunto que seria delimitado pelos entes federados de cargos chamados considerados estratégicos, né? Então, cada ente federado poderia ter até 10% de cargos na administração pública, nos três poderes da administração pública, considerados estratégicos, para os quais valeriam critérios diferenciais de avaliação de desempenho, eles não estariam sujeitos aos mesmos critérios regulamentadores do artigo 41 da Constituição, que vão estar lá presentes no projeto de lei complementar, né, no PLP, da responsabilidade por resultados. E esses 5 ou 10%, né, são 10% nos municípios com mais de 10 mil habitantes, estados e na União. Nos municípios com menos de 10 mil habitantes, seriam só 5% dos cargos que poderiam ser estratégicos. Mas esses 5 ou 10% de cargos considerados estratégicos com regimes diferenciados de avaliação de desempenho poderiam receber bônus de desempenho, né? Voláteis, né? Assim, não incorporados às aposentadorias, portanto, extremamente precários, mas poderiam receber bônus de desempenho de até 4 vezes o valor do próprio salário, e que seriam extrateto, não computados o salário desses sujeitos com o teto tipo, instituído pela Constituição Federal. Né? No fundo, o que isso vai gerar? Isso vai gerar um favorecimento dos comissionamentos, porque, obviamente, na administração pública, os cargos que serão considerados estratégicos são aqueles que hoje já são de natureza comissionada. Esses comissionados poderão ganhar tipo, até 4 vezes o próprio salário em bônus para exercer essa função de casta gerencial controladora das avaliações de desempenho dos servidores regulares que tiverem restado nesse modelo e ou dos novos contratos de execução indireta que vierem a ser efetivados a partir da modificação do artigo 37 da Constituição. Tá? Isso aqui tem um componente assim muito, 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 muito terrível, porque representa um ataque patrimonialista ao Estado, né? Isso aqui vai fortalecer enormemente as cadeias fisiológicas que caracterizam a política brasileira, sobretudo no interior. Imagine, por exemplo, um posto de saúde no interior, né, no município do interior. O prefeito designa que o diretor desse posto de saúde é um comissionado que está dentro desses 5% de cargos estratégicos. Esse sujeito ganha um bônus de desempenho, cujo avaliador é o próprio prefeito, no valor de 4 vezes o salário que esse gerente aí, que esse diretor do posto de saúde tiver. E o posto de saúde tem metade de servidores efetivos da prefeitura e metade tipo contratado via OS, por execução indireta, certo? Qualquer servidor desses que ainda é efetivo da prefeitura, como vai estar sujeito a uma avaliação de desempenho que, a partir da regulamentação do artigo 41 da Constituição, vai criar um sistema de avaliação de desempenho em que 3 notas mínimas sucessivas ao longo de um período de 1 ou 2 anos
vão representar a demissão automática dos servidores com a dispensa de um processo administrativo disciplinar, qualquer servidor, tipo aí nesse caso, vai estar sujeito a um nível de assédio institucional e de pressão gerencial, vai ter que obedecer a cartilha do diretor, que ganha 4 vezes o próprio salário em bônus para obedecer a tudo que o prefeito quer. Não é? Qualquer servidor que rezar fora da cartilha está na rua. Está na rua. O nível de assédio, de pressão institucional vai ser gigantesco. E aí a função importantíssima que o serviço público cumpre de controlar, desde uma perspectiva do Estado e do interesse público e do usuário e da sociedade brasileira, aquilo que os governos fazem, vai por água abaixo. É um gravíssimo ataque, é um virulento ataque a esse instituto tão importante que é o Instituto da Estabilidade Funcional dos Servidores e Servidoras Públicas. Tá? Então, como eu disse, aqui embora a gente esteja nesse momento lidando com a PEC 38, o objetivo é viabilizar a aprovação da PEC 38 para garantir que, a posteriori, se possa aprovar esse projeto de lei complementar, que é o PLP da responsabilidade por resultados, que vai instituir esse Sistema Nacional de Avaliação de Políticas Públicas e criar essa vinculação entre o planejamento estratégico por resultados, os acordos de resultados em cada órgão, de cada ente, de cada poder da administração pública, não é? Os processos de avaliação de desempenho por metas relativas a esses acordos de desempenho, a avaliação de desempenho individual, gerando um bônus de desempenho individual, que vai funcionar, digamos assim, como uma compensação a quem ceder a pressão gerencial, não é? A quem ceder, tipo, a essa política de metas, a esse processo de depreciação das próprias condições de trabalho, dentro dessa lógica instituída pela PEC, e que vai condicionar a disponibilidade orçamentária, porque a ideia é que os órgãos também sejam avaliados em relação ao cumprimento de metas e que depois todo o planejamento plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual distribuam recursos para os órgãos de cada ente federado, de cada poder, de acordo com essa avaliação de desempenho, com esse sistema de metas gerais, não é? Isso se daria, sobretudo, por meio de uma regulamentação do artigo 41 da Constituição, como eu já mencionei, que permitiria, por exemplo, demissões diretas, demissões sumárias, mediante esses processos de avaliação de desempenho por metas. Né? Esse PLP depois seria acompanhado de um marco legal da administração pública, um projeto de lei ordinária, em que eu destacaria, sobretudo, essa intenção que eles têm de obrigar todos os entes da administração pública, né, todos os entes federados, e todos os poderes, todos os órgãos de todos os poderes, sejam órgãos da administração direta ou indireta, sejam autarquias, né, a adotarem programas de gestão de desempenho e fixaria um prazo de 10 anos para que toda essa estrutura redesenhada da administração pública pela PEC 38 fosse implementada na União, estados e municípios, em todos os órgãos e todos os poderes da administração pública. Né? Então, eu diria que, no fim das contas, se a gente tivesse que resumir, tá certo? O conjunto de ataques com os quais nós estamos efetivamente lidando nesse momento, nós estamos falando, né, da possibilidade concreta do fim dos concursos públicos por uma generalização da execução indireta, por uma generalização da terceirização, de um fim da estabilidade, né, seja por mudança nos regimes e formas de contratação, seja por essa possibilidade de perda de cargo a partir dos programas de gestão de desempenho, um estrangulamento generalizado de carreiras e um achatamento de salários dos servidores públicos, um aprofundamento da asfixia orçamentária, né, e uma captura centralizadora de autonomia dos entes do Pacto Federativo, porque isso aqui diminui muito a capacidade de estados e municípios terem margem de manobra para pensar em políticas próprias de gestão de serviços públicos, né? Capturaria todo mundo dentro de um sistema unificado de gestão. Também produziria, obviamente, uma institucionalização do assédio institucional e do punitivismo gerencial, né? Dessa ideia de o serviço público capturado, né? Ser capturado por metas gerenciais. Né? E aqui eu acho que a gente tem que falar de uma coisa que é muito importante, não é? Essas metas, elas, assim, elas são muito difíceis de serem fixadas. Vamos imaginar, por exemplo, o caso da educação, certo? Ou essas metas seriam de teor totalmente abstrato,
que só fortaleceria o assédio institucional e o punitivismo gerencial, porque se eu tenho uma meta de teor completamente abstrato, que é difícil de mensurar, como é que eu vou fazer a avaliação de desempenho disso sem estar altamente sujeita ao subjetivismo e a essa captura gerencialista, né, e punitivista do servidor por parte, né, desse corpo, dessa casta dirigente do serviço público? Por outro lado, a alternativa que teria seria transformar tudo em análise qualitativa, mensurar o desempenho em análise quantitativa, certo? Agora, como é que se quantifica resultado em educação por nível? Seriam ainda mais penalizadas com essa reforma, com as características dessa reforma. Como é que se quantifica, não é, qualidade ou bom desempenho na educação? É só por uma prova que os alunos fazem, aí você transfere para o aluno uma coisa que depois vai rebater no salário do professor? É pelo número de diplomados? É pela taxa de evasão? Qual é o índice quantitativo objetivo que pode realmente aferir resultado? E a mudança que cada sujeito que passa por um processo num Cefet, numa universidade, faz na sua comunidade? E os efeitos inefáveis, tipo, do processo educacional do ponto de vista da formação para a cidadania? Como é que né, como é que se captura numa meta única aquilo que a gente faz, a qualidade daquilo que a gente faz em educação? Ou na saúde. Pensem, por exemplo, na saúde comunitária, na saúde preventiva. Uma coisa é quantificar quantas cirurgias de catarata eu fiz no mês. Outra coisa é pensar nos efeitos e nos resultados de uma comunidade em que a taxa geral de diabetes diminuiu por efeito da ação do agente comunitário de saúde, em que a taxa de hipertensão diminuiu por efeito dessa prática cotidiana do agente de saúde comunitário. Porque quanto mais intangível, tá certo? A área do serviço público, e vejam que quanto mais intangível ela é mais necessária justamente a quem está mais vulnerabilizado e precisa mais esse tipo de captura gerencialista da administração pública por meta tende a gerar prejuízo para o servidor, se esses processos de análise de desempenho forem implementados com essas características, e, consequentemente, para o usuário do serviço público. Porque se o agente tiver que mensurar toda a qualidade do trabalho que ele faz na quantidade de atendimentos, ele nunca mais vai passar mais do que 3 minutos na casa de ninguém. E aí todo o trabalho, por exemplo, de acompanhamento pré-natal que o agente comunitário de saúde faz numa comunidade, vai para o beleléu, percebe? Né? Então, isso redunda também num efeito muito drástico de aprofundamento da precarização do serviço da administração direta e de uma tendência à privatização e à terceirização generalizada na administração indireta das autarquias, não é? Para além de enfraquecer, então, esses dispositivos de controle público da administração, que são, né, profundamente dependentes aí da qualidade do serviço público, favorecendo uma apropriação patrimonialista do Estado, a corrupção, o clientelismo político. Então, é, como eu disse, um ataque a servidores e servidoras, mas é um ataque à população brasileira, é um ataque aos direitos sociais que são efetivados, né, que se configuram na prática pelo exercício dos servidores e servidoras públicas. Acho que era basicamente isso aqui para a gente começar essa conversa. Bem, muito bem. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Queria agradecer, Diego. Você fez uma explanação muito boa, ampla, didática. Até para mim que já havia estudado a PEC, já tinha participado de outros eventos, né, palestras, seminários e debates sobre a PEC, até mesmo antes mesmo de ter se tornado PEC 38, você trouxe aqui um conjunto de elementos novos. Eu, particularmente, não tenho muito a acrescentar, a não ser a importância da gente condensar todos os esforços possíveis do conjunto dos servidores públicos e unificar a luta de todo o conjunto dos serviços públicos federais, estaduais, municipais, contra a aprovação dessa PEC. Realizamos agora, no dia 29 de outubro, uma marcha nacional em defesa dos serviços públicos em Brasília, que reuniu pouco mais de 20 mil servidores de todo o país. Foi um evento que eu considero muito importante, porque, de alguma forma, alguns deputados, diante da movimentação de massas, retiraram suas assinaturas do projeto, mas, infelizmente,
a retirada das assinaturas foi um contingente muito pequeno, isso não vai alterar em nada o trâmite do projeto que já começou a tramitar e que, inclusive, é importante informar aqui a quem está nos assistindo que não vai passar nem mais pela CCJC, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, né? Esse projeto ele pode ir direto para o plenário, uma apreciação célere no plenário, o que acende a luz amarela da importância da gente não apenas dialogar com a nossa base, com a nossa categoria, mas também pensar atividades não somente em Brasília, mas também nos estados, né, envolvendo o diálogo com deputados, deputadas, que ainda não se posicionaram em relação à PEC 38. É uma coisa que eu gostaria, duas, na realidade, Diego, e aqueles que nos assistem, que eu gostaria de acrescentar, é que esse projeto está em consonância com essa lógica de Estado mínimo, essa perspectiva de uma governança da macroeconomia dentro da lógica do neoliberalismo. E uma segunda questão que eu acho que é importante também destacar é que nada impede de que esse projeto que esteja em curso, ele pode, que esse é o termo que tem se utilizado do ponto de vista jurídico, ao associado a outras propostas de reforma que já tramitaram no Congresso, mas não tiveram sequência, como, por exemplo, a PEC 32, que está lá, hibernando no Congresso, ela não foi retirada, né? Ela tramitou durante um tempo, não chegou aí a votação final, mas está ali hibernando e ela pode ser, inclusive, apropriada, né, no bojo desse processo de debate na Câmara dos Deputados, constituindo talvez um Frankenstein pior do que a gente está debatendo nesse momento e está diante nesse momento, que é a PEC 38. Tem duas perguntas que eu gostaria de fazer a você, Diego. Logo em seguida eu vou abrir também aqui aos colegas que estão nos acompanhando nesse momento presente. A primeira é se o Andes, se o jurídico do Andes, Sindicato Nacional, chegou a fazer um estudo a respeito da constitucionalidade de alguns termos que estão contidos nesse projeto. Porque me parece que a ameaça do princípio da estabilidade do serviço público ela é real, mas eu tenho a impressão que isso possa se tornar uma peça de contestação judicial por conta da inconstitucionalidade. Então, uma dúvida que eu tenho, na realidade, não é apenas uma dúvida minha, isso já me foi reportado por colegas aqui da base, que também tiveram o cuidado de ler a proposta, têm esse mesmo entendimento e fizeram essa indagação. Algumas pessoas que não puderam estar aqui conosco hoje, mas fizeram essa pergunta para mim, pedindo para que eu encaminhasse. Se o Andes já está fazendo um estudo da inconstitucionalidade de algumas premissas, alguns termos que estão sendo tratados no bojo da PEC 38. E a segunda questão é quais são as proposições estratégicas que o FANASEF, a qual o Andes participa, né, que reúne um conjunto mais amplo de servidores públicos, vem pensando para além das manifestações que nós já realizamos até aqui. Então, qual a estratégia que está sendo costurada, qual a perspectiva em torno de ações mais imediatas para esse mês de novembro, possivelmente para o início do mês de dezembro, para que a gente não deixe vicejar a tramitação desse projeto nefasto na Câmara dos Deputados. Então, são essas as duas perguntas, e mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que o Adelson ali tá querendo fazer uma questão também. Acho que a gente podia pegar a pergunta dele e depois Na fazer um verdade, não é bloco só. pergunta. Eu queria dialogar com você. Primeiro, elogiar muito a sua apresentação. Eu estou trabalhando como assessor do APUB, do Sindicato dos Docentes da UFMG, desde maio. Mas eu sou professor da base do Cefet, do Sindicefet, sou professor aposentado pelo Sindicefet. E eu tive a difícil tarefa de lidar com essas peças legislativas, com essa proposta, né, geral aí da reforma, me apropriar desse material para poder dialogar com os docentes da UFMG. E eu senti muita dificuldade, não foi fácil me apropriar, né, desse conjunto de leis, desde a PEC, passando pelos projetos de lei. E fiz um exercício semelhante ao que você fez,
né, de sistematizar, e achei brilhante a sua sistematização, ela acrescentou muito ao que eu estudei, sobretudo a contextualização. Essa contextualização, esse fio histórico que você traçou, ele é muito importante para entender, né, o que está acontecendo agora. Tem um histórico que não é de hoje e culmina com um ataque feroz, né? Quer dizer, eles conseguiram agudizar ainda mais todo o desmonte que já vinha sendo gestado na PEC 32. Então, assim, a construção que você faz é muito, muito boa para essa compreensão. Ela situa melhor, né, o tamanho da luta que a gente tem que desenvolver. Então, eu queria elogiar muito a sua apresentação e os exemplos que você dá são muito esclarecedores, é muito bom também. E, e essa caracterização geral que você faz. Porque quando você vai nos detalhes da PEC, é muita coisa, é muito detalhe, é uma amarração de medidas nas diferentes leis e organizar isso de uma maneira sintética, como você fez, não é uma tarefa fácil, ficou muito bem feito, queria realmente elogiar. Mas queria chamar a atenção de um dado que eu percebi de diferença, que não compromete o conjunto, mas assim, mais até para esclarecer. Quando a PEC foi publicada, ela foi publicada na manhã do dia 2. Eu, logo que ela foi publicada, eu acessei e comecei a fazer a leitura dela e já fazer os destaques. Só que depois teve uma versão alterada, que foi publicada às 16 horas do dia 2. E nessa versão alterada, aquela contratação por temporalidade limitada, ela foi suprimida e foi só estendido o contrato temporário de 5 anos, o que não muda nada do que foi dito, mas é algo que eu queria que depois a gente, a gente olhasse junto isso. Porque a PEC que eu estudei, foram duas versões. Eles mudaram a versão no final da tarde e tiraram esse termo. Eu achei estranho, não sei se teve alguma reação interna. Como você disse, né? Foi uma PEC escrita. Isso é outro detalhe importantíssimo que você faz, como é que ela foi construída, né? Quer dizer, a poucas mãos, com pouca participação e com influência muito forte do mercado financeiro. Enfim, você faz um quadro muito bem construído. Eu só queria chamar atenção para isso, porque é uma diferença que eu tenho em relação ao que eu li e ao que foi apresentado. Depois a gente troca ideia sobre isso. Não sei se é agora, só estou chamando a atenção que vale a pena dar uma olhada. No mais, assim, eu queria dialogar com o que o Fábio falou. Nós tivemos uma reunião ontem do Fórum Mineiro contra a Reforma Administrativa, e o que a gente está propondo fazer, nesse momento, o Fábio já sinalizou, o Cláudio esteve na reunião ontem, junto com a Dilson, mais a Jaque da Regional Leste, e a orientação é que a gente fortaleça a pressão nas bases, né, que a gente faça audiências públicas, seja no município, seja no estado. Nós vamos tentar encaminhar uma audiência pública na Assembleia Legislativa e pressione os deputados que assinaram a PEC. Focalizar a pressão nesse momento nesses 13 deputados e forçar a retirada de assinaturas, como uma maneira de pressionar, de desgastar e de avisar que a gente vai pegar pesado com quem apoiar a PEC. E usar esses, no caso de Minas, os 13 que permanecem subscrevendo a PEC, como o alvo principal nesse momento. Então, nós vamos espalhar outdoors desses deputados, do mesmo jeito que foi na PEC 32, nas respectivas bases, já vamos distribuir os locais. Vamos para as redes, vamos para pressionar os 13. Então, o foco aí tem que ver se está convergindo com o que você vai falar. Estou só colocando para você comentar se é esse caminho mesmo. A gente vai focar nesse momento a pressão muito forte nos 13 parlamentares mineiros que manter a subscrição da PEC e, e fazer uma pressão local, nos municípios, no estado, e fazer um movimento desse tipo. E tentar, na medida do possível, fortalecer a atividade que vai ter no dia 25 em Brasília, com a Marcha das Mulheres Negras. E foi marcada uma audiência pública nesse mesmo dia pela Alice Portugal sobre a reforma, no final da tarde do dia 25. Então a gente vai tentar criar as condições para quem quiser ir para Brasília no dia 25 e ter mais uma vez caravanas que possam sair daqui e fortalecer tanto a Marcha das Mulheres Negras, e aí, claro, viabilizando a ida dessas mulheres para participar da marcha, mas também chamando para fortalecer a atividade que vai ter no final do dia. Então, esse é um conjunto de ações que a gente vai tentar encaminhar, e queria te ouvir se esse é um caminho, se você tem mais sugestões. Eu ia falar uma outra coisa, mas como eu não notei, me fugiu aqui, focar, se eu lembrar, eu volto a fazer um comentário. Mas, mais uma vez, agradecer muito a sua presença, Diego. Foi muito bom ter gravado. Vou compartilhar a sua apresentação, vou sugerir que ela seja vista pelos companheiros lá do Apoio, porque ela foi realmente muito, muito bem estruturada. Parabéns, viu? Muito bom. Posso já responder?
aqui, Fábio? Claro, claro que sim. A bola está com você. Tá certo. Bom, então, assim, bom, primeiro, muito obrigado aí pela generosidade, tanto do Fábio quanto do Adelson, né? A gente tenta fazer o melhor trabalho que pode. Eu queria só comentar uma coisa, Adelson. Então, o processo de protocolização da PEC, ele foi efetivamente muito confuso, inclusive porque ela ficou depois muitos dias para obter as 171 assinaturas, né? E eu acho que houve algum erro por parte da mesa diretora no acolhimento do texto. Nesse momento, tá certo? O texto que está disponibilizado, tipo, na Câmara, de fato é aquele que mantém, tipo, o contrato temporário de 5 anos. Mas não foi esse o texto originalmente protocolado. E tem assinaturas em ambos os textos, porque tem assinaturas que foram protocoladas no momento do ingresso e assinaturas protocoladas a posteriori. Isso ainda pode gerar um problema de processo legislativo que pode acabar comprometendo essa PEC. Eu acho muito bom a gente nem falar muito sobre isso, entendeu? Para não dar ideia ao bandido, né? Não dar ideia deles resolverem isso. Mas, de fato, eu preservei aqui a informação porque o princípio, tanto num caso quanto no outro, é essa ideia de criar uma estabilidade precarizada, que não é estável. Porque se você, na verdade, se você estende os contratos temporários até 5 anos, faz pouca diferença se você cria essa figura da temporalidade limitada, no fim das contas fica igual, a diferença aí é de prazo temporal, né? Então, no fim das contas, o princípio não muda, por isso que tipo, eu nem me preocupei em alterar isso. Agora, tem um problema sério sobre tramitação legislativa que pode acabar incidindo sobre essa PEC. Mas isso eu acho que é um aspecto que a gente tem que deixar com as nossas assessorias jurídicas mesmo, para conferirem, né? E aí, com isso, eu já passo o gancho da informação que o Fábio pediu. Então, sim, Fábio, o Antissindicata Nacional já fez análise desses textos por meio da sua assessoria jurídica. E é aquilo, assim, nós temos caminhos para fazer algumas contestações judiciais ao texto dessa PEC, no momento em que, obviamente, ela foi aprovada, né? Porque não se pode fazer contestação judicial de uma matéria legislativa em tramitação. Então, caso tudo não, né? Caso as coisas não saiam como nós esperamos, porque o que nós esperamos é derrotar essa PEC, certo? Caso as coisas não saiam como nós esperamos, nós temos vários elementos para fazer algumas contestações judiciais, e possivelmente o faremos. Agora, o problema das contestações judiciais a uma proposta de emenda constitucional, ela é um pouco como, no começo da minha apresentação, eu mencionei lá o caso do Plano Bresser. Ela levou anos para o Supremo Tribunal Federal formalizar uma interpretação de que essa ideia, por exemplo, ó, vou tentar dar um exemplo concreto, né? Hoje, por exemplo, nós estamos, né, há 2 anos atrás, nós chegamos a uma situação em que, pela primeira vez na rede de educação básica nos estados brasileiros, o número de professores temporários é maior do que o número de professores efetivos, certo? Na educação básica de todos os estados do Brasil, tem mais temporário do que efetivo. Lá no estado da Bahia, por exemplo, existe uma figura que é o REDA, né? Que, assim, as escolas todas têm ali, tipo, mais da metade do quadro é tudo REDA, é tudo contrato temporário, certo? Rigorosamente, isso descaracteriza excepcionalidade, que é o que o artigo 37 da Constituição diz, que o temporário é uma excepcionalidade, não é isso? Ah, assim, os governos levaram muito tempo sem conseguir, tipo, implementar esse mecanismo de travamento de concurso público, sobretudo no nível de estados e municípios, porque o Plano Bresser não estava em perfeita vigência, justamente porque tinha esse problema de ilegalidade. O que que o STF entendeu? O STF entendeu que essa questão da excepcionalidade, tipo, não incide sobre nenhuma cláusula pétrea. A estabilidade é um princípio constitucional, mas se a PEC altera, tipo, o artigo 41 da Constituição, o artigo 165, e muda a compreensão do que é estabilidade, o debate no Supremo Tribunal Federal, ele vai ser sobre o quê? Sobre se a estabilidade como princípio do serviço público incide sobre alguma cláusula pétrea caracterizadora do Estado brasileiro ou não. E esse é um debate sempre muito difícil, porque no limite ele acaba sendo político, percebe? Não é no próprio ordenamento legal que esse debate vai se esvaziar. Ele vai acabar sendo político, mesmo que a gente vá às vias judiciais. Porque mudar a Constituição é legal por meio de uma PEC, não é isso? A proposta de emenda constitucional muda a Constituição. Então, uma coisa é inconstitucional hoje, mas a PEC torna ela constitucional. Então, derrubar uma coisa que é uma emenda constitucional, derrubar uma alteração da Constituição, só se ferir alguma cláusula pétrea, porque aí ela só poderia ser mudada por Assembleia Constituinte ou referendo popular, certo?
mas aí esse debate vira político, porque vira, assim, né, indiscutivelmente, no enunciado das cláusulas pétreas da Constituição, não está lá dizendo que estabilidade no serviço público é cláusula pétrea. Está dizendo que é o Estado brasileiro. Aí o debate vai virar sobre se a descaracterização da estabilidade altera alguma coisa sobre o que a Constituição estabelece enquanto cláusula pétrea sobre o Estado brasileiro e seu funcionamento. Esse debate vira político. Então, assim, a solução de recorrer judicialmente, ela está dada, né? Ela é uma possibilidade no nosso horizonte. Mas, indiscutivelmente, a gente tem que derrotar essa PEC politicamente. Politicamente, certo? Nós não vamos conseguir substituir a política pelo jurídico nesse caso, sob hipótese alguma. E aí, para responder, então, à segunda pergunta do Fábio, que dialoga com algumas das considerações últimas do Adelso, então, a compreensão nesse momento, no âmbito do FONASEF, né, que é o espaço de articulação aí dos servidores do Executivo Federal, em que o ANDES, Sindicato Nacional, tem construído interlocução com outras entidades, é que, assim, nós fizemos um grande esforço de fazer um ato de força em Brasília para demonstrar uma rejeição de conjunto do serviço público ao texto da PEC, certo? O que nós agora precisamos, de fato, é esse trabalho de intensificar a pressão sobre os deputados na base. Então, de fato, a orientação que o Fonasep tem dado é essa: metam a cara dos deputados no outdoor, vão para o aeroporto em Belo Horizonte, né? Porque não adianta só ficar no aeroporto de Brasília, vão para o aeroporto em Belo Horizonte, levem gente que tenha título de eleitor de Minas na mão, que conheça a cara do deputado, para dizer assim: safado, se você mantiver seu nome lá, você não vai levar um voto de servidor público. Nós vamos colocar seu nome na. Por que nós temos a compreensão de que nesse momento crucial é essa pressão? Porque a janela para eles também está se fechando. Um pouco dessa tentativa do Pedro Paulo aí essa semana de forçar a barra dizendo que o Hugo Mota pode apensar a PEC 38 na PEC 32, tem a ver com o fato de que, assim, nas próximas 2 semanas vai começar o período de desincompatibilização eleitoral, aquele período em que os deputados podem mudar de partido sem perder o mandato, certo? Considerando que o ano que vem é um ano de eleição geral, esse período é um período crítico e crucial para os deputados. Nas próximas 2 semanas também vai começar tipo a votação, a tramitação efetiva em plenário do Congresso Nacional da Lei Orçamentária Anual de 2026, que é onde vão estar contidas todas as emendas, né, parlamentares que os deputados vão ter em mãos para usar até maio para poder fazer campanha eleitoral antecipada. Então, assim, esses temas eles vão tipo galvanizar o Congresso Nacional de uma maneira que qualquer matéria desse nível de polêmica, desse nível de dificuldade de aprovação, né, vai ter muita resistência por efetivamente conseguir avançar. Então, essa ideia que eles estão veiculando agora de que quer aprovar um negócio em 1, 2 semanas, na tora, sem discussão, pura meio de apensação, para ir direto para plenário, é porque eles também têm uma compreensão estratégica de que a janela para conseguir viabilizar tipo, esse projeto nessa legislatura, ela se fecha aí nas próximas 2 semanas. Então, esse momento é o momento de intensificar a pressão na escala mais local. Tipo, é o momento de fechar o cerco sobre o deputado, de dizer assim, ó, não tem espaço, seu miserável, para você votar nisso, certo? Essa é a nossa grande orientação. Sem prejuízo disso, a gente vai continuar mantendo atividades em Brasília. Tem essa audiência pública, mas a gente está continuando a manter tipo, as atividades de agitação lá no aeroporto, esse processo que foi construído também na PEC 32. Mas a leitura geral é essa: a janela está fechando para eles, e aí ela está fechando para nós também. Então agora é hora de fechar o cerco a granel sobre cada deputado onde ele se encontra. Acho que seria mais ou menos isso. Sou eu que estou com a mão levantada, é só um apontamento também que me chama a atenção e que eu acho que, sobretudo na audiência pública, pode ser explorado, é essa ruptura do pacto federativo, quer dizer, o atropelamento completo, né, Sim. da governança dos estados e municípios, que eu acho que tem, provavelmente é um ponto de inconstitucionalidade a ser explorado, porque não é possível que uma emenda constitucional faça esse nível de gessamento das gestões estaduais e municipais. E eu espero explorar isso E aí, bastante se me permite, na audiência pública, que a gente vai tentar juntar sindicatos das três esferas, né? Queria só acrescentar que esse ponto a gente tem que explorar ele para agregar isso, mais entidades no claro. processo.
Isso, inclusive, Adelson, eu acho que nesse sentido também é muito importante, por exemplo, as audiências públicas nos estados também, esse processo de fazer nos estados. E por quê? Porque, fundamentalmente, veja bem, os prefeitos das pequenas cidades são os principais cabos eleitorais dos deputados estaduais. Todo mundo sabe como funciona o sistema político brasileiro nesse aspecto, certo? Os deputados estaduais, eles têm que ter essa sensação de acossamento. Eles têm que perceber que É, os prefeitos dos municípios pequenos, que só vão poder dispor de 5% lá dos cargos estratégicos, vão ser fortemente engessados por essa reforma administrativa. Porque se a gente conseguir fazer, tipo, que essa percepção de que os pequenos municípios vão ser estrangulados se generalize, aí os parlamentos estaduais se tornam fonte de pressão também para o Congresso Nacional. essa é a ideia. A gente tem que mover essa cadeia de cima para baixo. Por isso que tem essa avaliação de que a da cidade, né? Aí, por exemplo, né, né, as universidades aí, né? É hora de procurar o prefeito da cidade, resmungar, construir, tipo, audiência na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereador, fazer com que essa pirâmide desse sistema, né, de clientela política brasileira, no fim das contas, exerça pressão sobre o Congresso Nacional também. Porque essa reforma é trágica para os municípios, sobretudo para os pequenos. E isso é uma coisa que, assim, não é meramente, tipo, retórica política. É porque, como eu disse, quanto mais intangível e de base o serviço público é, mais ele é prejudicado pela concepção que está nessa reforma. Muito bem. Pessoal, eu vou me permitir aqui o direito, né, de sugerir que a gente talvez encaminhe para os nossos finalmente, né? Já estamos com 1 hora e quase 1 hora e 30 de um diálogo que é importante, fundamental para o tempo presente, necessário para arregimentar a nossa capacidade de compreensão e de luta, né, em relação a esse projeto nefasto que está em curso, né, e a compreensão de todas essas contradições. E, mais uma vez, eu agradeço ao Diego por ter abrilhantado com essas informações, com a análise e com nexos que até então ainda não tinham sido desenvolvidos, né, em outras palestras, em outros debates, pelo menos, como eu disse inicialmente, os que eu consegui acompanhar. A gente aqui do Cefet se compromete a fazer uma ampla divulgação na nossa base dessa importante palestra, que eu espero que não seja a única, de outras que a gente possa estar desenvolvendo nos nossos campos presencialmente, mas com certeza essa reunião de hoje vai produzir um material robusto que possa nos ajudar a conscientizar e ganhar corações e mentes para a luta contra a reforma. E agradecer mais uma vez a presença do Adelson, de outros companheiros e companheiras que estão aqui nos acompanhando, sejam presencialmente nesse dia 12 de novembro, sejam aqueles e aquelas que irão assistir posteriormente. E mais uma vez agradecer ao Diego a boa vontade de atender a nossa solicitação, agradecer aqueles que da nossa base, nessa proposta, eu gostaria de mais uma vez ressaltar, veio da nossa base de associados, né, no Conselho de Representantes, que entenderam a importância do Cefet estar realizando um evento dessa grandeza e em diálogo com o Antissindicato Nacional, que é a nossa entidade nacional. Daí veio o convite, né, a partir de uma consulta que nós fizemos à Regional Leste, o nome indicado foi o nome do professor Diego, do qual nós já tínhamos acompanhado, né, Diego, nas plenárias do encontro do setor das federais, e mais uma vez agradecer a sua participação, fazendo o controle da sala, e esperamos que outros eventos e outras atividades possam também ser desenvolvidas ao longo desse período, para que a gente consiga barrar e sepultar definitivamente mais um atentado contra os serviços públicos federais. Eu não sei se teve algum delay, que a minha tela ficou estática aqui durante um tempo, não sei se isso impactou aí o som, né, a fala, mas, mais uma vez, agradecer ao Diego, ao Andes, né, e agradecer ao Conselho de Representantes, o Cefet, da onde veio essa importante proposta que a gente teve a responsabilidade de dar sequência, né, e estar realizando essa palestra importante sobre a reforma administrativa. Então,
Mais uma vez, muito obrigado a todos. Se você quiser se despedir, fique à Valeu demais, vontade. Diego. Muito obrigado, viu? Obrigado, Tadeu. Valeu. Você Obrigado, sempre Abraço nos para ajuda todos. também. grande abraço. Tamo junto. Estamos juntos na luta. Isso aí. Até Abraço.